Boa tarde, boa noite, bom dia, boa qualquer hora, pessoal. Aqui você está no canal Leitura Essencial, #01. Yeah, Yeah! #01. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante, que é esse daqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é bem interessante, que ele fala sobre uma história em que você entra, tem o Arcade e tem o Algamesh. E basicamente esses dois, é um escriva pobre e ele acaba fazendo, ele acaba ajudando o Algamesh a construir tabuletas de finanças, entendeu? E o Algamesh é um comerciante experiente, um comerciante que tem noções de matemática financeira, e ele acaba ensinando ao Arcade sobre ensinamentos financeiros, entendeu? E o Arcade vai simplesmente vai aprendendo sobre o que você, sobre os ensinamentos que eu vou passar agora nesse momento. Que é você, por exemplo, guardar dinheiro para você mesmo, né? Pague esse primeiro, né? Você pagar os 10% do que, por exemplo, você está recebendo um salário de R$ 1.000. Pô, guarda os 10% aí do salário, seria R$ 100. Guarda R$ 100 para você, se você quiser, para você guardar. Então, isso é muito interessante, né? Que o algoritmo vai aprendendo, vai dando essa necessidade de você poder ter gerência sobre o seu próprio dinheiro, né? E hoje em dia, um dos assuntos de hoje, querendo ou não, é um livro muito atual, né? Fala sobre, esse livro foi escrito há quase 100 anos, mas basicamente ele fala de uma cidade de 4.000 anos atrás, que é a Babilônia. Então, mesmo assim, é um livro muito atual. Hoje você vê no YouTube, você vê vários indicadores indicando que esse livro é um dos melhores livros de mercado financeiro, que traz muitas lições financeiras. Então, esse livro é muito interessante, porque ele pensa não só que você vai precisar de dinheiro, como você também precisa guardar, investir. De fato, você precisa ter tempo para você gerir o seu dinheiro, né? E outra coisa, outro ensinamento, né? O primeiro é pague-se primeiro, o segundo é controle seus gastos. Então, você controla seus gastos, por exemplo, você não vai pagar alguma coisa e você vai, assim, você vai ter que gastar menos. Basicamente isso, gastar menos. Então você tem que saber diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. Por exemplo, comer é uma necessidade, certo? Agora, você comprar uma camisa do Flamengo é uma necessidade ou desejo? É um desejo, entendeu? Então isso é muito interessante, que você tem que controlar seus gastos, porque se você não controlar, você vai ficar comprando qualquer coisinha que você fica buscando, né, na internet, entendeu? Você vai querer comprar, vou comprar, e aí acaba não analisando, você fica chateado com o seu prof, você compra, e no final das contas você vai ficar falando, putz, não precisava ter gastado isso, entendeu? E além disso, um outro ensinamento é faça o dinheiro trabalhar por você, né? É você investir. É que guardar não é o suficiente, guardar dinheiro. Então você precisa ter esse conhecimento, esse dinheiro para você multiplicar, né? Investir em renda fixa, investir em CDB, investir em LCA, LCI, investir em tesouro direto, IPCA, investir, se buscar aprender de fato sobre como a regra da mercado financeiro funciona, entendeu? Isso é tudo. Esse livro é muito interessante porque eu comecei a despertar o interesse de investimento, de ter como buscar a independência financeira, que todos os youtubers hoje falam sobre independência financeira. Então, você pode aprender simplesmente lendo livro. Esse livro aqui, meu irmão, é um dos mais conhecidos e o mais respeitado livro. Você pode ver que muitos livros do Warren Buffett, eles são muito, digamos assim, muito antigos, mas eles são muito técnicos. Esse livro, ele não é nada técnico. Qualquer pessoa pode aprender as lições financeiras que você pode simplesmente aprender em questão de dias, semanas, até meses, se você quiser aprender mais sobre o livro. Então, realmente é um livro muito interessante. É que o dinheiro você tem que investir, tem que buscar ter tempo, né? Eu, por exemplo, eu acho que é um livro muito bacana, né? E outra coisa que eu gostaria de falar, outro quarto ensinamento, pague-se primeiro, controle seus gastos, faça o dinheiro trabalhar por você, evite dívidas burras. Então, você não pode ficar comprando no cartão de crédito aquelas compras que você vai falar, é só uma compra de cartão de crédito. Essa é a segunda, a terceira. Pô, não, tenta evitar
aumentar o mínimo possível as dívidas, né, porque uma hora ela chega, a conta chega e você vai ver: "Pô, caracoles, eu não devia ter gastado tanto no cartão de crédito. Pô, vou ouvir o que o Leonardo tá falando", entendeu? Então esse livro é muito interessante mesmo. Você não tem que ficar se buscando ter validação social só para você mostrar ter status, por exemplo, eu tô com a camisa da BMW. Eu gostei muito porque eu acho que é uma marca de carro muito status, né, mas eu não paguei o preço que eu adquiri no carro, né. Então, basicamente, é para você não ter dívidas burras. Por exemplo, você precisa ter um carro diferencial que é necessidade e desejo. Você precisa ter um carro da BMW? Ou você quer ter um carro simples? Entendeu? É você saber diferenciar entre necessidade e desejo, como eu já falei antes, entendeu? Então é importante você não buscar acumular dívida. Outra coisa, outro conselho bacana é busque conselho com quem entende, né? Esse livro fala bastante que você não deve, por exemplo, dar dinheiro para o seu melhor amigo, entendeu? Não, você não pode, porque simplesmente é coisa sua, dinheiro é teu, entendeu? Esse livro fala sobre isso. Então, nada de ouvir o seu tio que quebrou investindo no dinheiro na bolsa de valores, porque não dá nada. E busque especialista, busque ter uma assessoria exclusiva, talvez no banco, ou alguém que manja, veja no canal do YouTube. Hoje, então, o que não falta é gente querendo dar dica sobre conselhos financeiros, entendeu? Então, Primo Rico, tem tem o outro livro também, Primo Rico, tem o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, esses livros aí são, esses livros e esses YouTubers, eles são muito valiosos, eles trazem sites muito valiosos sobre financeiro, entendeu? E outra coisa que você tem que saber, meu amigo, meu amigo, minha amiga, qualquer pessoa. E trabalhe para aprender, não só para ganhar grana, né? Que hoje em dia muitas vezes a pessoa trabalha só pela grana. Só que ela não busca aprender, não busca se desenvolver, ter o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, e a pessoa simplesmente fica aquém, né? Fica naquela estagnação, ela fica achando que tá tudo bem, sendo que ela poderia estar crescendo, podia estar lendo livro, podia estar adquirindo conhecimento, poderia estar vendo um filme bacana de referências históricas, poderia estar aprendendo a pintar, desenhar, poderia estar cuidando da sua atividade física, mas não. As pessoas simplesmente se acomodam. Então esse livro é muito interessante, porque trabalhar para aprender é uma coisa que pouca gente acaba adquirindo com o hábito, né? Então, esse livro é muito interessante. E, além disso, eu vou falar um ensinamento muito bacana. A sorte favorece os preparados, né? Então, se você está acumulando dinheiro e você vê uma oportunidade de você ter um negócio, você comprar um negócio, cara, vai lá, você vai guardando dinheiro e isso pode ser uma oportunidade. Por exemplo, o Ryan Santos, ele teve uma oportunidade de comprar o Red Cat, ele comprou, entendeu? Ele tá agora rico, tá aposentado, entendeu? Então, muitas vezes a oportunidade ela acontece quando você menos espera, né? Mas assim, a ideia é você se preparar para que uma futura ação possa te garantir financeiramente, né? E ele hoje está rico, entendeu? Então, essas lições são muito interessantes, entendeu? Então é isso, pessoal. Hoje o vídeo é mais curtinho. Espero que você tenha gostado, que você dê like, comente, compartilhe com o canal, me dê recomendações com sugestões de outros livros que vocês gostariam que eu falasse. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado pelos 34 inscritos, muito obrigado pelo engajamento do pessoal, muito obrigado por todos que vocês que estão acreditando no meu canal e estão construindo essa confiança mútua comigo. Muito obrigado e até a próxima.